Olá pessoal, tudo bem? Na aula anterior, nós criamos uma dica de ferramenta, um tooltip, que foi este aqui, porém, no nosso projeto em desenvolvimento. Quando eu passo o mouse, eu tenho ali algumas informações adicionais para entender melhor o que causou aquele acidente, associando com o tipo de acidente que foi provocado. Então, tem a causa, reação tardia ou ineficiente do condutor. E eu tenho o tipo de acidente que gerou, capotamento, colisão com objeto, colisão frontal e assim por diante. Beleza? Agora nós vamos fazer um outro tooltip, uma outra dica de ferramenta. Ao passar o mouse sobre um determinado mês, e isso vai ser legal, eu terei uma evolução da quantidade de acidentes daquele mês. Então, passei o mouse em janeiro, vejo que são 5.570 acidentes em janeiro, quantidade de acidentes que foram com óbito, percentual de óbito, quantidade de óbitos em termos de pessoas, não de acidentes com óbitos, e a evolução dia após dia. E nós vamos fazer isso também a partir de uma dica de ferramenta, de um tooltip, que nós vamos criar aqui agora dentro do nosso Power BI. Então vamos lá, vou fazer até da seguinte maneira. Vou abrir aqui o meu projeto, eu tenho aquele tooltip que a gente gerou anteriormente, eu vou duplicá-lo. Ok, essa página 4, deixa eu remover que está servindo ali para nada. E vou modificar o nome, renomear aqui para tooltip acidentes, aliás, dia a dia, que é a nossa análise no final das contas, vendo ali dentro de um mês a evolução dia após dia. Vou apagar o que a gente fez, só dupliquei para pegar aqui as configurações básicas principais. E agora vamos criar uma visualização que vai nos mostrar como foi essa evolução de acidentes dia após dia em todos os meses, de acordo ali com o filtro, o gráfico selecionado. Observe, quando eu passo o mouse em outro mês, eu recebo a informação do mês específico. O Power BI faz um filtro cruzado. Quer saber a informação de março? Ele busca a informação de março e assim por diante. Ok? Então, essa informação que está aqui neste momento ali de janeiro, quando a gente for realizar o filtro, vai trazer essas informações da maneira adequada. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou gerar aqui um gráfico de áreas. Vamos plotá-lo aqui na parte inferior. E este gráfico vai trazer informações aqui no meu eixo X do dia do mês. Eu tenho uma coluna que traz o dia do mês, número dia da semana, número do dia do mês. Ok. E eu vou ter aqui, como eixo Y, vai ser o meu eixo de valores, a informação da quantidade de acidentes. Então, eu tenho ali uma evolução da minha curva dia após dia até o final do mês. Observe até que eu tenho até o ponto 35, né? Ele está colocando aqui um espaço de 5 em 5, mas nunca vai ter nada após o dia 31. Então, nós vamos ajustar este gráfico aqui ainda. Aqui no meu eixo X, eu vou colocar como valor máximo, vou clicar aqui sobre função, e eu indico, ao invés de soma ali dos dias do mês, etc., o máximo. Por quê? Eu vou pegar o maior valor em termos de número do dia do mês, que sempre vai ser ali 31. Vamos dar OK. Beleza, nosso gráfico já começou a ajustar. Aqui no meu eixo Y, eu vou retirar o meu título, beleza? E também vou retirar o meu título no eixo X. Bacana. Veja que o dia está mostrando, em termos de visualização, de 5 em 5. Eu posso mostrar ali todas essas informações. Então, no eixo X, vou deixar como categórica a visualização. Observe algo, eu tenho uma apresentação de informações que está indo do maior quantitativo de acidentes para o menor. Só que eu não quero dessa forma, então vou clicar aqui nos três pontinhos, classificar eixo, não pela quantidade de acidentes, mas pelo número do dia. E vou deixar em ordem crescente. Ok, agora eu tenho ali do dia 1 até o último dia, que é o dia 31. Vamos deixar aqui o nosso gráfico ocupando a área como um todo. Beleza, tenho essa evolução dia após dia. Neste momento, o que está acontecendo aqui? O Power BI pegou todos os dias 1 de todos os meses presentes na base, neste caso até abril, e somou esses valores todos.
Mas quando este visual estiver associado a um determinado mês, ele vai pegar apenas informações daquele mês. Já dá até para a gente testar. Olha só, vou clicar aqui no meu visual de análise por mês, propriedade, dica de ferramenta. Vou buscar essa informação, tooltip dia a dia. Passando agora sobre fevereiro, aquela informação que está aqui na sua frente agora é só de fevereiro. Está indo até o dia 29, porque esse ano teve ano bissexto. Janeiro, 31. Março, até dia 31 também. Isso, janeiro, fevereiro, março, abril que é 30. Ok, tá ali certinho. Beleza? Vamos continuar trazendo aqui informações. Eu vou gerar agora um cartão, que é o cartão novo aqui do Power BI, que a gente consegue trazer informações em conjunto neste visual de cartão. Então, vou posicionar aqui na parte superior. Ok. E quais dados que eu vou adicionar? Vamos pegar aqui quantidade de acidentes. Vamos pegar acidente com óbito, percentual de acidente com óbito e também valor geral ali de óbitos. E vamos agora modificar a informação para que eu consiga ver esses 4 dados aqui dentro do meu visual. Então vamos aqui na parte de formatação. Layout, máximo de cartões mostrados, vou deixar ali como 4. Ok, numa única linha, estilo tabela ou cartões. Vai ter um espaço entre um e outro, vamos ver o que vai ficar melhor. Vou deixar por enquanto aqui como cartões. Valor da frase destaque, vou diminuir aqui para 25, que é o próprio valor do meu cartão. 25 ali eu acho que está mais do que bom. Não precisa mais do que isso. Aqui ainda em valor da frase destaque, eu tenho o label, que é o título. Ok? Vamos deixar aqui com um tamanho 10. Ok, percentual de acidentes com óbitos. Eu queria que essa informação ali aparecesse. Então, tamanho 9 apareceu. Ok, depois você pode ir ajustando também, até em termos de tamanho da sua estrutura em geral. Clicando ainda nas formatações, tem algumas outras coisas que a gente pode fazer. Na verdade, tem várias coisas que a gente pode fazer com esse cartão novo. Clicando aqui em cartões, por exemplo, eu posso colocar uma barra de destaque. Ele coloca ali essa barra com uma cor mais escura, tá? À esquerda é o que eu vou deixar. Vou colocar aqui de roxinho. Beleza, e aqui embaixo eu vou modificar a cor também para roxo. Então, olha só, cliquei no gráfico de baixo, que é o gráfico de área. Vou indicar que a cor vai ser roxinho. Beleza. O tipo, vou deixar aqui como suave também. E eu vou adicionar rótulo de dados. Ok, só que esse rótulo ali não ficou bom não. Então, vou deixar sem rótulo de dados. Ou o que talvez você poderia fazer é indicar nível ao invés desse formato de traçado. E onde que eu indico o nível? Eu troco aqui de suave para etapa. E aí, será que agora o rótulo de dados fica interessante? Mais ou menos, né? Não achei a melhor das opções, não, mas vou deixar aqui com valor 8. Não achei que ficou ruim, mas também não achei que ficou bom, não, tá? Então, tá aqui num ponto intermediário, que neste momento eu vou optar por não colocar. Então, vou desabilitar o meu rótulo de dados. E eu vou voltar a minha informação de linha. Ao invés de ser etapa, vou manter suavizada e vou indicar marcador. Só para colocar os pontinhos ali. Acho que vai ficar mais interessante. Se você achar diferente, não tem problema, você pode ajustar. O título deste gráfico, vamos deixar aqui com tamanho 12 também. Análise diária. Ok, este gráfico mostra a evolução ali diária. E eu vou fazer algumas configurações no meu cartão aqui em cima. Primeira delas, eu não quero tantas abreviações assim. Então, nos meus valores aqui que chama frase destaque, valores de frase destaque, vamos modificar. Observe que eu tenho aqui configurações que podem ser aplicadas a todos, mas eu posso personalizar. Então, vou trocar aqui de todos para quantidade de acidentes. Quantidade de acidentes, eu quero que não tenha abreviação. Vou colocar aqui nenhum. Vamos pegar acidentes com óbitos, também sem abreviação. Ok. O meu percentual com 2 casas ali está legal, automático. E o óbitos também eu quero sem abreviação.
Beleza, quero a minha informação exatamente da maneira como está aqui agora. Beleza? Passando o mouse, eu já tenho ali dados que estão de maneira interessante em termos de complemento de informações. Posso ajustar? Posso. Vamos fazer aqui alguns ajustes finais. Vou até diminuir um pouquinho este visual. Vou descer este outro. Ok, desci um pouquinho o gráfico. Vou descer também esses cartões, diminuir um pouquinho o tamanho deles. E aqui em cima eu quero colocar o nome do mês em destaque. Eu poderia fazer isso de várias maneiras. A maneira que eu vou optar, e antes de optar por isso, deixa eu só diminuir um pouquinho o tamanho deste gráfico, e se precisar vamos fazer alguns ajustes. Eu quero fazer o seguinte, eu quero que apareça o nome do mês aqui, mas de uma maneira destacada. Para isso eu vou utilizar um cartão, vou diminuir aqui o tamanho dele. Ok, vamos posicioná-lo aqui na parte superior. E para dentro deste cartão, eu vou buscar uma informação, que é o nome do mês. Vamos buscar aqui nome mês. Beleza. Apareceu abril ali, eu já vou explicar. Vamos lá. Valor do balão, vou deixar aqui 25. Ok. Ajustando um pouquinho este visual, vamos aumentar o tamanho aqui do espaço para essa área. Então, configurações de tela, onde está 700, vou colocar 720. E a altura, vou colocar aqui um pouquinho maior, 340. Para a gente não ficar ali com as coisas encavaladas. Então, vou alargar um pouquinho o meu gráfico. Ok? Em cima também, para ficar ali uniforme. Posso colocar um contorno? Acho que vai ficar legal. Vou pegar aqui em tamanho e estilo, fronteira visual. Vou colocar aqui o mesmo estilo, essa corzinha mais clara, cantos arredondados, 10. Vamos ver como é que ficou. Desta maneira aqui. Beleza. E este cartão que está aqui em cima, vamos mexer na formatação dele. Olha só. Eu tenho as informações de cores deste balão, rótulo da categoria. Então vamos ajustar algumas coisas. Primeiro de tudo, vou desabilitar esse rótulo da categoria, para ficar apenas ali o nome do mês. Por que apareceu abril? Porque ele está pegando, por padrão, o primeiro mês que ele encontrou em ordem alfabética. Quando eu seleciono este visual, eu observo aqui em compilar que está primeiro mês. Ok? Então ele pega isso por padrão. Se eu coloco o último, vai ser o último mês que ele entendeu em ordem alfabética. Se eu coloco contagem, ele vai contabilizar ali quantos meses apareceu, contagem distinta. Quantos meses individuais, né? São apenas 4 meses, de janeiro a abril que a gente tem. E você pode deixar nesse caso aqui, primeiro, por que isso? Porque este visual ele vai ser apresentado a partir de um filtro aqui na página principal. Então, por exemplo, quando eu passar o mouse sobre fevereiro, a informação que vai aparecer será do mês de fevereiro, porque eu estou filtrando apenas os dados de fevereiro. Então, eu estou filtrando os dados de fevereiro. Quem que é o primeiro mês que aparece em fevereiro? O primeiro ou último será sempre o próprio mês. Quando eu filtro os dados de março, o próprio mês também é o mês de março. E assim por diante. Então, a minha informação ela já traz esses valores da maneira correta. Só que vou melhorar ali a visualização, né? Vou pegar aqui o meu cartão mais uma vez, formatação, esse valor do balão, vamos tentar mexer um pouquinho com a formatação deste dado. Tamanho e estilo, vamos colocar aqui um preenchimento para ele. Tela de fundo com uma cor roxa. Beleza. Só que aí eu tenho que ajustar a fonte para branco, senão vai ficar ruim. Ok. Tenho ali o mês de abril, 20. E você vai ajustando, tá, pessoal? Beleza, coloquei ele de roxinho, trouxe aqui essa informação. Você pode ajustar de outras maneiras, da maneira que você achar interessante. Se quiser colocar uma borda, você pode colocar a fronteira visual, indicar aqui a própria cor roxa e só colocar ali uma bordinha para ficar arredondado nos cantinhos, ok? Então tem ali o mês. Professor, não gostei dessa estrutura de formatação. Não tem problema, faça os ajustes daquilo que você não tiver gostado.
Mesma coisa aqui, por exemplo, nesse visual de cartão que está aqui na parte de baixo, o cartão novo. Eu quero, por exemplo, modificar a bordinha, eu quero modificar alguma informação de layout. Dentro dessa guia cartões tem várias coisas interessantes para você poder ajustar. Por exemplo, aqui em borda, quero colocar ali um tom um pouquinho mais claro, coloquei. Quero modificar ali a largura, posso aumentar, posso diminuir, vou deixar aqui bem fininha mesmo com 1. Posso deixar sem borda, inclusive, tá? Você pode ajustar alinhamento, você ficar na parte superior, você ficar na parte centralizada, vai ficar na inferior, enfim, de acordo ali com aquilo que você achar que vai ficar mais interessante. Vamos ver como ficou neste momento? Passando o mouse aqui direitinho, em cada um dos visuais. Janeiro, tá vendo que não tá bom ali, né? Deu uma engolidinha. Fevereiro, março e abril. Veja que está com um pouquinho de dificuldade de visualizar os meses. Então, vou pegar o próprio mês, valor do cartão 15, ou ajuste aqui os tamanhos dentro do próprio visual. Posso aumentar aqui um pouquinho? Posso. Vamos ver como que ficou? Principal, passando o mouse, janeiro, fevereiro, março, abril. Você poderia colocar outras informações aqui, poderia fazer um monte de outras coisas e vai ter possibilidade de você pensar em melhorias. Beleza? Mas o que eu quero que você já perceba agora? A análise em si. Eu tenho a condição de selecionar um determinado mês, estou passando o mouse sobre fevereiro, 5.272 acidentes. Estou vendo aqui, veja a quantidade com óbitos, a quantidade em termos percentuais, óbitos em termos ali de pessoas, não de acidentes, né? A evolução dia após dia. Quero colocar a informação que a gente não colocou daquela vez, que era o rótulo de dados. Achou que vai ficar interessante com rótulo e sem informação do eixo Y? Desativa o eixo Y, deixa o rótulo e vê qual vai ser a exibição. Vou passar o mouse, ficou dessa maneira aqui. Professor, dá para colocar todo mundo para cima? Até dá, mas eu acho que vai ficar meio confuso. Vamos testar? Vou clicar sobre o meu gráfico, em rótulo de dados. Vamos deixar todo mundo com a posição acima. Não ficou necessariamente confuso não, tá? Tem muito dado? Tem, mas é uma informação que vai ter um volume grande ali, não tem como, né? Dá até para colocar uma bordinha, um fundo nesse rótulo. Clicando aqui em rótulo de dados, tela de fundo, às vezes pode ficar legal. Vou deixar aqui com uma telinha de fundo roxa. Veja que ele não exibe todos, tá? Porque senão um ficaria sobre o outro. Mas se você colocar, por exemplo, agora o automático, ele exibe todos e talvez esteja com uma visualização mais fácil. Professor, não achei. Deixei aqui acima e eu não preciso necessariamente de todos. Ou eu preciso, enfim. Avalie aquilo que faz sentido para a sua análise. Preciso dessas informações ali mais específicas, você pode alargar o gráfico e assim por diante. No meu caso, eu vou optar aqui por não colocar a tela de fundo. E aí você define aquilo que você vai preferir, tá? Deixa eu só ajustar um pouquinho o meu gráfico, para ele ficar aqui alinhadinho. Vou descer este outro. Vai posicionando da forma que fique melhor de visualizar. E no meu caso, eu vou deixar neste momento com esses rótulos aqui. Depois, nas melhorias, a gente pode pensar diferente. Inclusive, deixa sua sugestão aqui abaixo como que você formataria este gráfico. Uma opção interessante é criar um fundo lá no próprio PowerPoint e estruturar isso aqui de maneira mais visual. Podemos fazer isso nos ajustes finais. Tá legal? Mas até o presente momento ficou desta forma aqui, visualizando mês a mês aquelas informações. Combinado? Até a próxima aula. Tchau, tchau!